Aulas não alocadas. Este talvez seja um dos pontos que mais deixa usuários do PowerCubos insatisfeitos. E isso acontece muito mais por não compreender o que a ferramenta está fazendo. A tendência natural de muita gente é olhar para isso aqui e dizer assim, o PowerCubos foi incapaz de resolver. E de fato ele foi incapaz de resolver. Mas a gente tem que entender por que ele foi capaz de resolver. Vamos lá, neste caso aqui tem aulas não alocadas. Tem duas aulas não alocadas aqui, da Andrea e da Cecília. Por que essas aulas não foram alocadas? Vamos olhar o resultado aqui das grades. Vamos aqui em todas as turmas. Temos a primeira turma aqui, a 2A, que ela tem exatamente, ela pode ter aula na terça, na quinta e na sexta tarde, toda manhã, está tudo alocado. Vamos olhar agora a 2B, tem todas essas aulas alocadas aqui, tá? E segunda, quarta e sexta, tá certo. Só que a gente vai para 3C. A gente percebe que a 3C, só para lembrar, vamos lá em turmas. Vamos na unidade sul, onde está a 3A, e o horário desta turma tem aula todos os dias, exceto no último período da sexta-feira. E não foi possível alocar. Mas por quê? E aqui que vem o grande ponto. Olha só, não conseguiu alocar a aula aqui e aqui. Vamos tratar de entender por quê. Não foi alocada uma aula de... Vamos voltar aqui de novo para eu lembrar aqui, que eu não estou lembrado mais. De educação física, se não me falha a memória. Aqui, grade. Aqui, espanhol e educação física. Uma aula de cada uma delas. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou... Só para ficar na minha tela aqui e eu lembrar dessas duas aqui. Uma aula de espanhol e de educação física. Vejamos. Educação física acontece no ginásio. Se eu for em locais, na unidade sul eu só tenho a sala 101. No centro eu tenho o ginásio, onde acontece a educação física. Só que eu estou falando de uma turma que fica na zona, na unidade, sul. Não fica na unidade centro. Só que educação física, os alunos devem se deslocar até a outra unidade. Os alunos e os professores. Se a gente for aqui em locais e deslocamento, vamos relembrar aqui, é necessário 1 hora de deslocamento. Porém, os alunos da turma 3A, eles precisam se deslocar não só em educação física. Vamos enxergar aqui, turma, vamos botar unidade sul, turma 3A. Nós temos aqui aula no ginásio, no laboratório, e sul 101. Percebam que o laboratório de química, de física, de biologia e o ginásio ficam na outra unidade. Então a turma vai precisar de pelo menos 1 hora para ir para outra unidade. Então o que tende a se esperar aqui? Que ao produzir o horário, a turma fique alocada na unidade sul no horário da manhã e de tarde ela vá para outra unidade para dar o tempo de fazer o deslocamento. Agora, por que razão o PowerCubos não conseguiu fazer a alocação aqui, tá, de educação física, por exemplo? Podia ter alocado educação física aqui. Por que não conseguiu colocar o laboratório aqui, por exemplo? Tá? Ou o laboratório aqui. Aqui ele jamais ia conseguir colocar o laboratório, porque senão a turma não consegue se deslocar do centro para a zona sul. Então o laboratório necessariamente teria que ficar aqui. Só que ele empurrou, por exemplo, biologia na 101 e
inglês para cá, para 101 aqui. Ele empurrou para cá. Se ele tivesse colocado, por exemplo, biologia aqui, ele jamais poderia colocar um laboratório aqui, porque não ia ter como se deslocar. E se ele colocasse um laboratório aqui, ele não ia poder nem ter biologia aqui e nem ter inglês aqui. Talvez inglês poderia colocar aqui ou biologia aqui. Mas o laboratório ele não poderia colocar junto com estas. Agora, vamos entender por que que ele não colocou os laboratórios aqui, nestes horários aqui. Por que que a educação física não veio para cá? Tem uma educação física, poderia vir e fazer uma dobradinha. Por que não colocou no primeiro período? Para isto, eu vou lá em locais e vou verificar quais foram as disponibilidades colocadas nos locais. Se eu for aqui no laboratório de biologia, percebam que o horário está bloqueado à tarde. Eu fiz de propósito, tá? Mas eu estou mostrando aqui, a ideia é mostrar que uma determinada alocação, ou melhor dizendo, um determinado dado pode provocar uma situação que seja impossível fazer uma alocação. Se a gente olhar pontualmente para os dados do laboratório, o laboratório está aqui, tem tantas disponibilidades, a turma tem disponibilidade aqui, os professores também podem lecionar aqui, então está tudo certo. Só que conjugado com as outras informações, e é por isso que é necessário um processamento para se verificar que não foi possível fazer essa alocação, o PowerCubos gritou e disse, não, eu não consigo alocar aqui. Porque sozinho eu não consigo analisar esse dado, eu tenho que ver combinado com outros. Então, se o laboratório está proibido aqui, eu não consigo fazer uma alocação aqui. Vamos olhar o outro laboratório. Carrega, não está me ajudando aqui, minha internet não está grandes coisas. Tá, agora foi. Outro laboratório, olha só, meio-dia até 16 horas, também está bloqueado. Ora, não pode colocar aqui a aula de laboratório. E também não pode colocar a aula de laboratório aqui, à tarde. Isso quer dizer que, necessariamente, o laboratório vai ter que ficar aqui. E para poder colocar laboratório aqui, eu tenho que fazer com uma combinação que faça com que professores e alunos não precisem se deslocar entre unidades. E, de fato, se a gente for lá nas grades, for na 3A, observem o que ele fez. Olha, ele colocou um laboratório aqui, colocou laboratório aqui. Pode ver, colocou na sexta-feira. E não colocou aqui porque não é possível. Foi a única forma que ele encontrou de colocar laboratório. Ele precisa de um intervalo para que os professores, ou no caso aqui, os alunos, e aqui também o professor, porque observem que é a Gilmara, ela precisa ir até a outra unidade, onde está a sala 101, a unidade sul, porque essa aqui é a unidade centro. Então, professores e alunos precisam dessa lacuna. Ele fez isso porque ele ficou impossibilitado de colocar aqui. Agora vejamos educação física. Se for nos locais, educação física é no ginásio. E não tem nenhum bloqueio aqui. Pode ver que não tem bloqueio, só tem bloqueio na sexta. Então, não vai poder colocar neste primeiro horário aqui. Só que se eu for em educação física, lembrem da especificação, e tinha uma especificação, vou colocar aqui educação física, zona não, unidade sul. Estou acostumado a falar zona sul por causa de Porto Alegre, tá? Por isso. Unidade sul, que aqui em Porto Alegre a gente chama de zona sul e zona norte. Voltando aqui, turma 3A, eu tenho estas duas professoras. E se eu enxergar as disponibilidades desta disciplina, ela deve ser lecionada só na última aula da tarde, justamente para que os alunos saiam da escola e tenham, tá, e possam sair suados ali tranquilamente, poder tomar um banho depois e não vão entrar suado em outra aula. Percebam que está bloqueado este horário aqui, das 14 a 14h50. É só no último horário. Por esta razão, o PowerCubos não alocou
educação física aqui. Porque eu mandei o Power Cubos não alocar educação física neste primeiro período, apenas no segundo período da tarde. Por que ele não alocou aqui então, ou aqui, ou aqui? Ele não fez essa alocação porque, para eu poder colocar essa disciplina aqui, que acontece na Unidade Sul, ele não pode ter feito educação física na Centro. Tá? Então vamos supor que biologia, faz biologia aqui, aí aqui eu coloco educação física. Como é que o aluno vai sair de uma unidade que está a 1 hora de distância e subitamente aparecer na outra? Isso é impossível. Então o Power Cubos, ele para poder encaixar, ele deixou a educação física de fora. Então perceba que você pode fazer o que quiser. Tá? Você pode montar o horário manualmente com uma equipe de 30 pessoas, usar o aplicativo que for, usar um aplicativo holandês, russo, belga, não importa. Esse horário é impossível de montar. Você necessariamente precisa mexer nos dados de entrada. Neste caso específico, é muito simples o que tem que ser feito. Eu preciso vir em locais, ir lá no laboratório e dizer, olha, tenho que liberar esses horários aqui. Libero aqui o laboratório de física, o laboratório de biologia também, primeiro biologia, agora física, e agora o laboratório de química. E a partir disso, eu posso simplesmente processar a otimização novamente e verificar se a alocação é 100% feita. O grande ponto é que, muitas vezes, a detecção dessas incompatibilidades não é algo fácil. E não é fácil, inclusive, de detectar, até porque a gente não sabe qual é a intenção. Talvez o local tenha realmente uma limitação. O ponto é que, e aí eu peço para que você acredite, quando o Power Cubos não consegue alocar, é porque, de fato, não existe possibilidade combinatória de alocação. Você vai ter que ter um olhar holístico sobre o seu horário e tentar detectar onde estão as inconsistências que impedem que o horário seja devidamente montado. Muita atenção quando você tem deslocamento entre unidades. Por vezes, se pede para que professores e turmas sejam alocados em 2, 3 unidades e que, além da disponibilidade do professor, é necessário levar em consideração o tempo de deslocamento. Então, problema clássico, o professor tem 12 horários, tem 12 aulas para alocar. E ele tem exatamente 12 horários, né, disponíveis para dar aula. Ué, tem 12 e precisa dar aula em 12? Ué, Power Cubos vai conseguir. Só que tem uma sutileza, tem a unidade A e a unidade B, e precisa 30 minutos entre elas. Ou 45 minutos, às vezes mais que o tempo do intervalo. Quando o tempo de deslocamento é menor que o tempo de intervalo, a probabilidade de encontrar uma solução é mais fácil, porque ele pode terminar a aula antes do intervalo e partir para outra unidade e chegar. Mas quando o tempo de deslocamento é superior, aí começam a aparecer os problemas, porque o intervalo não basta. Então, o Power Cubos teria que fazer um arranjo de ter, assim, dar aula num dia numa unidade, outro dia na outra unidade, enfim, cada dia em uma unidade. Só que às vezes é impossível. Às vezes é necessário, sim, que ele, num mesmo dia, faça um deslocamento entre unidades. E como a gente precisa levar esse tempo em consideração, o Power Cubos não consegue fazer a devida alocação. Montada a grade horária, vamos observar aqui. Pode ver 0 aulas não alocadas, 5 aulas indesejadas, que a gente já tinha obtido, né, demonstrei no vídeo anterior, e aqui se resolveu. Por hora é isto, até o próximo vídeo. Dúvidas, contato @powercubos.com.br. Até o próximo vídeo. Valeu!